Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta para darmos continuidade às nossas leituras, hoje com o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição que eu escolhi está lá no capítulo 100, Auxílios do Invisível. A epígrafe é a seguinte: e depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Isto está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 10. Emmanuel comenta: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam um interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos. Sobre cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhes as iniciativas. Essa exemplificação é típica. O auxílio do invisível são incontáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de alunos. Auxílios do invisível. Que lição linda! Essa é uma lição para todos os dias, para todos nós que de alguma forma ou de outra nos vemos auxiliados pelo plano espiritual. Ou seja qual o nome que você queira dar a isso. Mas o importante dessa lição é que nós nos atentamos que nós somos ajudados sempre, em todas as situações. Acontece que muitas vezes nós não entendemos essa ajuda, até porque nosso querer muitas vezes não é o que é mais importante para nós. E muitas vezes uma lição que é dada pelo plano espiritual nós enfrentamos como uma ameaça aos nossos dias. Então nós costumamos entender da forma que achamos melhor. Então muitas vezes solicitamos o auxílio, oramos ao auxílio do plano espiritual e aquela ajuda vem, aquela ajuda acontece e é exatamente o que nós esperávamos. Só que como somos orgulhosos, começamos a achar, bom, se aconteceu é porque eu merecia isso, porque eu fiz por merecer, e esquece que todos nós somos ajudados todos os dias. E quando essa ajuda não é do nosso agrado, ou pelo menos não é exatamente aquilo que nós pedimos, aí vem as reclamações, aí começamos a blasfemar. Blasfemamos contra o plano espiritual, contra Deus, falamos um monte de bobagem dizendo que Deus não atende os nossos pedidos, que tudo aquilo que fez foi para nos prejudicar, foi para nos punir por alguma coisa que tenhamos feito. Nós somos assim. Então, está na hora de entendermos que esse plano invisível, ele está aí presente, mas não é para fazer a nossa vontade, do jeito que nós queremos. É para fazer aquilo que nós merecemos. Se nós merecermos a ajuda do plano espiritual, ela virá.
se nós merecermos e acreditarmos de fato que o plano espiritual é justo, que Deus é justo, tudo o que acontece com a ajuda do plano espiritual é para o nosso bem. Até aquele ponto em que ainda não conseguimos entender. Mas em algum momento nós conseguiremos. Em algum instante, quando nós estivermos um pouco mais evoluídos, entendendo um pouco mais das lições de Jesus e da justiça de Deus, nós entenderemos que essa ajuda, às vezes, não é exatamente o que nós queremos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Que durante essa semana possamos orar para que essa ajuda esteja sempre presente, pedindo a Deus que aquilo que for melhor para nós aconteça. Que assim seja, graças a Deus.